Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Louvamos a Deus por tudo. Louvamos a Deus pela vida, louvamos a Deus pelos livramentos, louvamos a Deus pelas suas maravilhas, pela sua palavra, pelo seu quão grande amor com o qual Ele nos amou. Meus irmãos, ontem nós tivemos aqui um grande trabalho, Aviva-nos, um trabalho voltado ao despertamento de jovens, irmãos, irmãs, obreiros e salvação. Um trabalho que foi uma bênção, um trabalho maravilhoso. Ontem a igreja teve pessoas que foram embora porque não cabia mais dentro da igreja pessoas. E louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que aqui adiantou, todos aqueles que ficaram até o final, eu tenho certeza que Deus falou com cada um poderosamente, através dos cânticos, através da palavra, através da união. E de antemão eu já aviso o Guilherme, aviso a Marielle, aviso a toda a igreja, a todos os irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida de todos que se doaram, que organizaram, que dedicaram a Deus o seu tempo, os seus dons, os seus talentos para a realização desse evento. A eternidade vai revelar aquilo que às vezes os nossos olhos materiais não conseguem enxergar, o que Deus está fazendo, o que Deus está operando no íntimo de cada um, daqueles que estiveram presentes, daqueles que vão assistir, daqueles que estão assistindo os vídeos, story, que aqueles que aqui estiveram fizeram e compartilharam. O meu desejo é que Deus guarde vocês e blinde vocês debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque vai ter muitos que vão elogiar, muitos que vão bendizer, muitos que vão exaltar e dizer louvado seja o nome do Senhor. Mas porém vai ter aqueles que não vão olhar com bons olhos e aí vão desferir palavras, às vezes certas, às vezes dardos, para tentar entristecer, para tentar fazer com que esse trabalho pare. Mas eu quero dizer a vocês, debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, pregue a palavra. Faça a obra do Senhor com todo amor, com toda dedicação e com todas as tuas forças. Porque o Senhor espera de nós que nós façamos algo, que nós sejamos a diferença, que nós usamos de todos os meios, de todas as ferramentas, de todas as fórmulas e formas que o apóstolo Paulo ele fala. Eu me fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma conseguisse levar alguns ao conhecimento da verdade que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Versículo de número 30. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, retiraram, deixando-o
meio morto. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele acontece depois que Jesus, ele reúne um grupo de 70 discípulos e envia eles pelas aldeias, pelas cidades, para anunciar o nome do Senhor Jesus. E quando eles voltam maravilhados, eles voltam, sabe, aquela pessoa que está andando sobre as nuvens e chegam ao Senhor Jesus e fala: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome enfermos foram curados, no teu nome maravilhas aconteceram. E depois de alguns versículos, um deles tenta questionar ao Senhor Jesus. E Jesus, ele começa, no versículo 25 vai falar que eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo ao mestre: que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Quando eu li esse versículo, não tem como eu não ter ido lá no filho pródigo, no jovem rico, que ele fala: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O Senhor fala: honra teu pai, cumpre os mandamentos. Honra, sim. E aí o Senhor olha para ele e fala: vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e me siga. E ele ficou triste e saiu. E aqui nós vemos a mesma frase praticamente: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele começa dizendo ali, fazendo como se fosse uma comparação, uma parábola, e ele pega 3 tipos de pessoas: um sacerdote, um levita e um samaritano. E dentro dessas 3 classes de pessoas, nós temos ali um sacerdote que apresentava a Deus os sacrifícios. Nós temos ali os levitas, que eram responsáveis pelo serviço, pela música, pela organização do templo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os dois, o levita e o sacerdote, eles, a hora que eles avistaram aquele homem que foi pego pelos assaltantes, a palavra vai nos dizer que eles tiveram duas atitudes que eles tiveram. Eles se afastaram e passaram de largo daquela pessoa que estava ali precisando de um socorro, de uma ajuda. Eu já falei aqui na igreja que a religiosidade, ela nos afasta do amor. A religiosidade faz que nós valorizamos mais o ritual do que o que mais importa, que é a vida, as pessoas. A religiosidade faz com que nós, dentro de um ciclo, como esse sacerdote, esse levita, estavam indo para o templo, eles vendo uma pessoa ali quase morta, mas para eles já tinham se purificado para irem para o templo, para exercerem ali os seus deveres e os seus compromissos cerimoniais. Eles valorizaram mais os compromissos cerimoniais do que uma vida, do que uma alma. Será que às vezes, irmãos, nós aqui como uma igreja, às vezes não queremos priorizar mais a estrutura, mais a liturgia, mais a religiosidade de vir no culto e às vezes estar no caminho uma pessoa precisando de ajuda, a gente passar de largo falando: não, eu tenho um compromisso na igreja, e aquela pessoa está ali, precisa de nós, e nós que somos os representantes de Deus passamos de largo. A palavra nos diz
que um samaritano, e todos nós já sabemos da história dos samaritanos, lá do livro de Esdras, lá do Antigo Testamento, onde eles se misturaram com outros povos, e Esdras, eles levantam e pregam para que o povo se separasse, e alguns escolherem permanecer conforme eles estavam, e dali surge o samaritano, e essa rixa, são irmãos, são judeus, mas os samaritanos foram tidos como desprezados, porque não ouviram e optaram em não seguir, não deixar suas famílias, não deixar ali o seu casamento, a família que já tinha constituído. E dali vem essa briga dos samaritanos até o dia de hoje. E por incrível que pareça, o Senhor Jesus pega um samaritano. Nós temos a passagem da mulher samaritana, que Jesus para num poço e a mulher vai pegar água, e o Senhor fala: chama o teu marido. Mas aí o Senhor fala: me dá água. Ela vai falar: como sendo tu judeu, fala comigo. E o Senhor, nessa passagem, ele pega um samaritano. Irmãos, será que não tem alguém lá fora olhando para nós, esperando que nós tenhamos uma atitude diferente por nós sermos cristãos, e nós estamos valorizando a religiosidade e o amor ao próximo nós estamos negando? Quando tenho a oportunidade de falar com algumas pessoas e eles entram nesse assunto de religião, eu falo que a religião é como se fosse esse quadradinho aqui desse lajota, né? Dessa lajota, e a religiosidade fala que você tem que ser caber dentro desse quadradinho e se adequar a tudo que está falando ali para você fazer. E tem pessoas que vão para o inferno, porque a religiosidade foi tão impregnada na mente delas, que elas não conseguem se ver em nenhuma outra igreja, em nenhum outro lugar, louvando, exaltando o nome do Senhor, em comunhão, porque a religiosidade faz com que ela olhe para aquela determinada igreja e fala: aquela igreja é a certa. Mas ela própria não se vê dentro lá, porque ela não se enquadra em algumas coisas que ali pediu, que ali determinou, e ela se conforma com o caminho que ela está indo para o inferno, porque ela não se enquadra dentro daquele quadradinho da religiosidade. Jesus Cristo, quando veio, Ele veio para nos trazer a libertação no nome de Jesus. Ele veio para nos tirar aqueles que estavam em densas trevas, viu-se uma luz, e essa luz é Cristo. E Jesus, ele veio, irmãos, e revolucionou, porque ele fala: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E você começa: mas como que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas? E quando nós olhamos e conseguimos sair dentro de um quadrado da religiosidade, nós conseguimos desfrutar do amor do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai agir e vai trabalhar nas nossas vidas de maneiras maravilhosas, porque ao manifestar de Deus na minha vida e na vida de cada um dos irmãos, nós não conseguimos expressar, Guilherme, e nem explicar a largura e a profundidade do amor, da obra do Senhor Jesus Cristo. Tem alguns detalhes na nossa vida que Deus, ele vai pedir exclusividades para mim e para você. Tem coisas que nós podemos fazer e tem coisas que nós não podemos fazer. Cada um de nós, irmãos, temos uma estrutura. Cada um de nós temos um temperamento. Cada um de nós somos formados diferentes,
com personalidades, costumes diferentes um dos outros. Cada um de nós temos uma impressão digital. Cada um de nós tem um sotaque, cada um de nós tem uma qualidade, tem também defeitos. E o amor do Senhor Jesus Cristo, Ele veio sobre as nossas vidas, independentes do defeito que nós tenhamos. Defeitos, eu abro um parênteses, abro parênteses e falo defeito, que às vezes eu posso olhar para você e apontar para você esse defeito, mas outros podem olhar para você e o que eu acho defeito, outros acham qualidades. Às vezes Deus vai falar com você de uma forma que a maioria dos que estão ali ao seu lado não vai concordar. Vai achar às vezes que você está querendo coisa demais, você está pensando coisa demais. José, não tem como, eu falei hoje com uma irmã sobre isso daí, ela falando, estou longe, às vezes penso em voltar, às vezes acontece algumas coisas, eu falo, irmã, quem sabe Deus te levou aí, assim como Ele enviou José à frente da sua família, para a provisão da sua família. Às vezes você consegue ver coisas que outros não veem, e se você for falar, alguns vão ver como defeito. Talvez você tenha percepções, sentidos aguçados mais do que outros, e dependendo a pessoa que você falar, não vai ver com bons olhos. Esse samaritano, o texto nos vai dizer que ele teve 10 atitudes de amor. Uma pessoa, segundo o rito e o costume, desprezada, teve 10 atitudes de amor, enquanto escolhidos, enquanto preparados e capacitados para fazer e desenvolver o trabalho no templo, tiveram uma atitude totalmente inverso do que se esperava deles com relação ao próximo. O texto vai nos dizer assim, e Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, cerca de 30 quilômetros, irmãos, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, tiraram tudo que ele tinha, espancaram ele e deixaram, retirando-se, deixaram meio morto. O que é meio morto? Inconsciente. Uma pessoa que não tem noção do que está acontecendo. Uma pessoa totalmente vulnerável, 100% vulnerável, como se fosse um bebê. O que chegar ali, um animal ou outro, um salteador, ou qualquer coisa, qualquer circunstância que envolver aquela pessoa naquele estado ali de desorientação, ela não tem nenhuma possibilidade de vida. Ferida, desmaiada, inconsciente. Foi assim que o texto nos diz que os salteadores deixaram esse homem. Mas o texto vai nos dizer que pelo caminho, no versículo 33 vai nos dizer, mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou as suas feridas, deitou azeite e vinho, colocou sobre o animal, levou para uma estalagem, cuidou dele. E partindo no outro dia, deu 2 dinheiros, deu aos hospedeiros e disse, tudo que gastares, eu o pagarei quando voltar. 10 atitudes de amor que veio, Felipe, de uma pessoa que não era para vir. Sabe aquelas pessoas quando olha e fala, não, dele, dela, não, não pode, não tem cabimento, aquela,
Aquele fez isso. Irmãos, a religião, a religiosidade vai fazer com que se apartemos do amor, mas o amor de Cristo se manifesta através dos improváveis. 10 atitudes de amor que fizeram a diferença entre a vida e a morte de um homem desconhecido. O texto não nos fala quem é, irmãos. Ele só nos cita 3 pessoas de relevância no tempo do Antigo e do Novo Testamento: um sacerdote, um levita e um samaritano. Que nós, irmãos, sejamos no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso trabalhar, no nosso deslocar aos nossos afazeres, nós possamos. E eu abro um parênteses. E o meu desejo é que nós possamos sermos identificados no Senhor como um bom samaritano. Porque tudo aquilo que nós fazemos e tudo o que nós propomos no nosso coração a fazer, a realizar lá fora ou dentro da igreja, o nosso foco é a honra, glória, louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. E o objetivo de nós como igreja é conseguir levar o maior número possível de pessoas a terem um encontro real, verdadeiro, genuíno com o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Um tanto que nós não temos obrigação nenhuma de apresentar religião. A nossa obrigação é apresentar Jesus, que veio para salvar, veio para restituir, veio para transformar, veio para libertar e veio para resgatar todos aqueles que estão lá fora, todos aqueles que já estiveram aqui dentro e foram novamente pegos na rede do inimigo. Às vezes lá na empresa, os irmãos aqui, as nossas crianças não conhecem essa historiazinha. Eu não sei se é historiazinha mesmo ou não é, mas é fato que quando a gente era pequeno e às vezes nós chegávamos para a mãe e falava: nossa mãe, minha orelha está pegando fogo, olha como ela está vermelha, está pegando fogo. A mãe falava: qual que é? Tem alguém falando mal de você. Nossa, as duas está pegando fogo. Então já melhorou, tem alguém falando mal e o outro falando bem de você. E vira e mexe, irmãos, eu estou no serviço e às vezes eu falo: nossa, eu estou com uma orelha pegando fogo. E de repente eu fico preocupado e falo: a outra também tem que começar a pegar fogo. Porque aí eu tenho, no nosso consciente eu tenho certeza: opa, tem alguém falando mal, mas também tem alguém falando bem. E eu quero dizer, irmãos, nós não podemos ser uma pessoa que vai se preocupar com aqueles que vão falar bem e com aqueles que vão falar mal. Vocês acham que diante da atitude do samaritano não teve pessoas que falaram: nossa, ele colocou azeite, deitou vinho, atou as feridas, desceu do seu animal de trajeto e colocou em cima dele e foi andando a pé, levando até uma hospedaria que pudesse? Você acha que não tinha muitas pessoas ali no caminho
até alguns que poderiam ter parado com ele falando: nossa, mas você está fazendo isso daí para um desconhecido. Você está atrasando a sua viagem, você está, entre aspas, perdendo o seu tempo com uma pessoa que você nem conhece. Nem sabe qual vai ser o sentimento dessa pessoa relacionada a você depois que ela melhorar. Irmão, o amor faz com que nós realizamos coisas despreocupados com a resposta positiva ou negativa daquela pessoa a qual nós manifestamos o amor, o carinho, o cuidado. Um tanto que a Bíblia nos fala: o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. E o Senhor exalta o amor de uma forma maravilhosa, porque o amor, ele não busca os seus próprios interesses, pelo contrário, ele abre mão. E o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo e veio a este mundo em forma de homem, e morreu de forma tão cruel, pregado na cruz do Calvário por amor de nós, o amor de Deus revelado, manifestado em Jesus Cristo. E nós conseguimos ver nesse samaritano o amor de Deus por aquele homem que estava morto. 10 atitudes. Que essas 10 atitudes, irmãos, venham fazer parte da nossa vida como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, não seguidores da placa Comunidade Cristã Azusa Church, ou Azusa Church, ou Azusa, que nós não sejamos seguidores de uma placa. Isso daqui vai ficar, esse desenho, isso daqui não vai subir, nada do que tem aqui vai subir, porque o Senhor vai vir buscar um povo zeloso, redimido e de boas obras, que as nossas boas obras, irmãos, elas venham glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que nos momentos, como Clériton falou, como a Lourdes falou aqui de uma mãe, e falou de você aguardar e pensar que, por quê, né? Faça com toda a sua força, com todo o seu amor, porque o Senhor estava dizendo assim: é isso, faça, realiza. Deixa que as conversas, os borbulhos, aqueles que vão passar pelo seu lado e vão escarnecer, ou vão desacreditar, desmerecer, tentar fazer de todas as formas e de todos os meios, para que você desista, para que você não prossiga. Faça que nem o samaritano, demonstre o amor. Faça tudo e um pouco mais do que estiver nas suas mãos e nas tuas capacidades de fazer. A palavra do Senhor nos diz que Ele levou aquele homem a uma estalagem, o hospedou, deixou ali dinheiro para que fosse cuidado dele, e falou: olha, a hora que eu voltar dessa minha viagem, eu vou passar aqui. E tudo o que foi gasto, eu vou pagar. Compromisso. Um compromisso não só de passagem ou momentâneo, mas um compromisso além do esperado. Ele poderia simplesmente ter deixado aquele homem ali na estalagem e falado: olha, estou indo, leva ele para um hospital ou qualquer outro lugar, porque eu já fiz a minha boa obra.
tirei ele da onde ele estava, da situação dele, e coloquei ele aqui. Mas ele foi a mais. Ele foi além do que se esperava dele. No mundo profissional, a gente sempre eficiente e eficiência. O que é uma pessoa eficiente no trabalho? É uma pessoa que você fala, olha, pega esses tijolos, tira daqui e coloca naquele canto. O eficiente, ele vai pegar os tijolos simplesmente e colocar naquele canto. O eficiente não. Ele vai colocar os tijolos naquele canto, vai voltar no lugar onde tinha os tijolos, vai limpar aquele local, vai organizar, deixar ali como se nada tivesse ali. Ele vai fazer a mais do que se espera dele. Assim foi esse samaritano. Ele foi além. Dois passos a mais ele deu. Ele deixou um dinheiro ali e falou, cuida dele. A hora que eu voltar, eu vou passar aqui. Se ele gastou algo a mais, eu vou pagar a você. Irmãos, que por amor, nós consigamos dar esses 10 passos. Que por amor, nós consigamos ir além do que legalmente esperam-se de nós. Que por amor nós consigamos romper a barreira da indiferença, a barreira da religiosidade, a barreira que impede muitos de desfrutar da comunhão e do amor que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Aleluia. Deus nos deu uma bênção. Esse púlpito aqui na sexta-feira, né, Deus? Acho que foi na sexta, né? Ou sábado. Não, sábado foi o evento, né? Na quinta, na quarta. Foi na quarta, na quarta-feira. A minha mãe e a minha irmã se uniram, elas ali, e decidiram abençoar a igreja com este púlpito. Louvado seja o nome do Senhor na vida da minha mãe, da minha irmã, que se propuseram em doar um púlpito para a igreja. Ficou bonitinho. Que Deus abençoe minha mãe, minha irmã. E os irmãos apresentam eles na presença do Senhor Jesus. Também os meus patrão deram essas calhas que eu pedi para eles lá na empresa, eles deram para nós, conseguimos instalar ela na igreja. Foi uma luta, uma prova, ainda falta algumas coisas para a gente terminar ali, mas louvado seja o nome do Senhor, o trabalho foi top e ainda tem muitas coisinhas para a gente fazer. E Deus tem nos dado graça a todos os irmãos, que Deus abençoe de uma forma maravilhosa, irmãos, uma forma maravilhosa. Nós estamos aqui com 3 anos, em agosto faz 4 anos que a gente está aqui nessa igreja. Aí já está com 3 anos e alguma coisa. Em agosto. Não, em agosto faz 3 anos que a gente está aqui. Em abril que nós iniciamos a Azusa. Em agosto nós entramos aqui na igreja dia 8 de agosto. Foi o nosso culto aqui, o primeiro culto aqui na igreja. Então em agosto nós fazemos 3 anos que a gente está aqui. Irmãos, 3 anos de bênçãos. 3 anos que eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas aqui nesse lugar. De pessoas me procurarem e testemunhar aquilo que Deus tem fazendo. E eu tenho certeza total, irmãos, que muito mais o Senhor vai fazer. Ainda muitos olham para nós como uma igreja aqui como sendo
algo experimental. Muitos ainda olham com medo até de virem congregar aqui, pensando que a igreja está se aventurando. E eu quero dizer para os irmãos, a igreja do Senhor não trabalha dessa maneira. O nosso propósito é ainda ter um terreno aqui neste bairro, estabelecer a nossa igreja aqui neste local aqui, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E vidas venham aqui ser salvas, jovens venham aqui ser salvos, famílias venham ser restauradas aqui neste lugar. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta igreja, ou fora desta igreja, porque a igreja é um hospital, onde nós chegamos, o Senhor nos conforta, o Senhor às vezes tira o adesivo, do machucado, limpa de novo, passa o remédio e cura, para que nós possamos lá fora sermos a luz no mundo e sal na terra. Então a igreja, ela é o nosso local, onde nós nos reunimos como uma família. É o local onde nós chegamos tristes, saímos alegres. Às vezes chegamos alegres, saímos tristes. Às vezes chegamos machucados, saímos curados. Às vezes chegamos com feridas. O Senhor tem que pegar a casca, lavar a ferida, tirar a casca, colocar um remédio para que nós vivamos. Igreja é um ambiente onde Deus trabalha em nossas vidas como Pai que nos ama. E como Pai, às vezes Ele fala, às vezes Ele faz coisas que nós como filhos, assim como nós agimos com nossos pais, com as nossas mães, às vezes não entendemos aquele agir, aquele trabalhar na hora, ficamos um pouco emburrados, chateados, e depois nós compreendemos o porquê, e o quão sadio e benéfico foi aquela palavra que o Pai nos direcionou, a maneira como o Pai falou conosco, a maneira como o Pai precisou tomar da sua autoridade e falar conosco em determinados cultos, em determinadas situações. E eu louvo a Deus, porque é diante do Pai, entre meus irmãos, que a gente consegue desfrutar mais e melhor do amor de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê uma semana de bênçãos. Iniciamos o mês de julho, já estamos no 7º mês. Metade do ano já foi, Edilson. Metade do ano já foi. Quantas coisas nós já fizemos? Quantas coisas ainda nós iremos realizar?